Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à pergunta de hoje? A pergunta de hoje é da Jane. Fale sobre a responsabilidade da liderança de ter uma vida de santidade. Na realidade, a responsabilidade é de todo crente ter uma vida de santidade, né? A Bíblia fala que sem a santificação ninguém, líder ou não, verá o Senhor. Então, a busca pela santificação, o processo de santificação, é algo que todos nós devemos buscar, todos nós devemos nos esforçar, nos esmerar nesse sentido, de ter uma vida santa. Mas em relação à liderança, a Bíblia fala em alguns aspectos nesse sentido, específico de liderança. E um desses textos é o que nós vamos ver aqui agora, né? De 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, essa é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, é importante que, no contexto do Novo Testamento, havia uma função de liderança na igreja, que era a função do bispo, presbítero ou ancião, mas era a mesma função, tá? Então, quando a gente fala no contexto do Novo Testamento, de bispo, de presbítero e de ancião, nós estamos falando do mesmo cargo, que é o que nós chamamos de pastor hoje. E havia o diácono, que era uma outra função, um outro cargo, que existe até hoje também, o cargo dos diáconos. Então, na hora que eu falo bispo aqui, se tiver parecer presbítero ou ancião, nós estamos falando do mesmo cargo. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, antes ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a sua própria família, ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Então, aqui nós estamos vendo regras estabelecidas para um líder, para um pastor, para o bispo, para o presbítero, para o ancião. Vida irrepreensível. E isso é interessante como as coisas vão aumentando, né? Nesse sentido. Por exemplo, eu conheci um caso, lógico que eu vou contar esse caso aqui, não vou contar nomes, né? Inclusive, nós estamos tratando de pessoas, até pessoas públicas, conhecidas até hoje, mas de um determinado pastor, que era pastor de uma igreja, e que um dia foi pego no gabinete pastoral como adolescente daquela igreja em vias de fato. Naquela época, isso deve ter sido, sei lá, final dos anos 70, início dos anos 80, naquela época, aquilo foi resolvido ali, dentro da igreja, aquele pastor foi afastado e tal, mas sem que aquilo ganhasse muita história, não saía nos jornais, não saía nas redes de comunicação da época. Hoje em dia, voltando aqui, naquela época já era obrigação de um pastor ser irrepreensível. Hoje em dia, isso continua acontecendo, da mesma forma que pastores naquela época tinham deslizes, hoje ainda alguns pastores têm deslizes, só que hoje isso é filmado, cai nas redes sociais, as pessoas estão de olho no que os pastores, nos que os líderes, que os homens de Deus estão fazendo. Estão preparando ciladas e armadilhas o tempo todo. Então, é mais uma, vamos dizer assim, mais uma exigência para que o pastor se torne ainda mais irrepreensível, porque ele está sendo observado. Houve uma época que os olhos de Deus só estavam sobre aquele pastor, Deus tratava com ele. Hoje, além dos olhos de Deus, existem pessoas prontas para lançar em redes sociais. Por isso, às vezes, um pastor tem um deslize,
às vezes um deslize bem menor do que aquele que eu citei, mas rapidamente o mundo inteiro fica sabendo daquele deslize daquele pastor. Então ele precisa ter mais, estar mais irrepreensível ainda, vigiar mais seus próprios passos, aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, para evitarmos que isso tome proporções grandiosas, que é muito mais difícil depois de serem consertadas, né? O mundo hoje é quase um grande Big Brother, em que tudo que você faz é observado. E há pessoas que estão esperando um deslize seu, da sua liderança, para te derrubar. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, eu peço que deixe aí seu like, se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito, ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Divulgue esse vídeo, compartilhe com muitas pessoas para que esse ensino chegue a muitas pessoas. E se você tem uma dúvida como a Jane teve, envie-nos a sua dúvida. As nossas redes sociais aparecem aí na sua tela. Você também pode usar os próprios comentários do vídeo para mandar a sua pergunta e nós estaremos respondendo aqui. É nosso compromisso. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.